Vamos falar de subjetividade? A história da filosofia ocidental europeia, por mais de 24 séculos, trabalhou com a perspectiva de que existe uma espécie de eu substancial. Nos últimos tempos, duas correntes têm desconsiderado as discussões feitas no século XX a respeito da subjetividade e têm trabalhado de maneira, digamos que equivocada, a respeito dessa questão. Ambas insistem na tese de que há uma natureza humana. No primeiro caso, muitos acreditam que existe um eu substancial conservador. Isso é, o indivíduo só é indivíduo se ele é conservador. Por outro lado, nós temos a ideia de que o eu substancial ele se expressa a partir de uma essência progressista democrática. E o homem só é homem se ele vive na democracia. É possível, inclusive, falar dessa perspectiva no âmbito da questão política, à direita e à esquerda. Naturalmente, vocês perceberam que, em ambos os casos, essas perspectivas são despolitizadoras e equivocadas. É preciso evocar o nome de duas figuras do cenário filosófico do século XIX e do século XX. O primeiro deles é o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein e o segundo é o filósofo alemão Karl Marx. Mesmo que exista um eu, esse eu na percepção do Wittgenstein não pode ser provado. Essa perspectiva pode ser encontrada no texto Investigações Filosóficas. Lá o autor afirma que já nascemos dentro de uma linguagem e que vamos a adquirindo na medida em que nos encontramos com a sociedade. Quando falamos eu, estamos falando de uma construção social, coletiva, e que não é algo que pertence ao meu interior. O eu pertence ao coletivo que nós estamos inseridos. Essa crítica recebe o nome, por parte do filósofo, de crítica à linguagem privada. Ou seja, uma linguagem que foi falada por mim enquanto bebê e que depois foi trocada pela linguagem social. O filósofo se coloca em oposição a isso. E por essa razão, ele é um filósofo que ataca a noção de natureza humana, a noção de eu substancial e que fica conhecido vulgarmente no século XXI como eu interior. O eu é uma peça linguística e não corresponde a nada senão aquilo que foi aprendido socialmente. Alguns argumentarão em favor da linguagem privada, afirmando que o choro do bebê é uma espécie de pré-linguagem. Mas não é possível provar a existência dessa pré-linguagem porque ela desapareceu junto com o bebê. Ora, como é possível evocar uma situação pré-linguística se não se tem memória? Bem, para se ter memória, é preciso estar, obviamente, nessa nossa linguagem. A linguagem privada, que substancializa o eu, não faz sentido depois de enfrentamentos como esse feitos por Wittgenstein e por outros pensadores do século XX. E que vamos adquirindo. O segundo autor que nos ajuda a enfrentar a tese da natureza humana é Karl Marx. A filosofia marxista se constitui como uma filosofia que enfrenta a noção de subjetividade. Se eu construo eu numa situação de fetiche da mercadoria, onde a mercadoria é o vivo e o humano é o morto, em que o humano a obedece, então o humano, para viver, copia o comportamento da mercadoria, ou seja, copia o fetiche. Por exemplo, quando alguém vê uma calça na vitrine que não corresponde ao seu tamanho, e mesmo assim a deseja, será impelido pela mercadoria a modificar o seu corpo para se adequar àquilo que a mercadoria exige, ou indo para a academia, ou mudando seus hábitos alimentares, ou entrando numa sala cirúrgica. Em todos os casos, a mercadoria que é sujeito da história no capitalismo está no comando. Essa situação
se dá tanto no âmbito da mercadoria fordista quanto no âmbito da mercadoria dinheiro. Nos dois casos, a tentativa é a de escapar da condição de objeto para se tornar sujeito. Mas eu só posso fazer isso a partir daquilo que recebeu a condição de sujeito, isto é, a mercadoria ou dinheiro. Ambos os autores nos ajudam a entender a minha subjetividade política no mundo. Eles também nos libertam das amarras da concepção amplamente difundida de eu substancial e de natureza humana. E não deixe de curtir este vídeo, compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no canal Debate 40. Até a próxima!